Oi, gente, bem-vindos a mais um Momento de Acolher. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre o Setembro Amarelo. E agora, nesse mês, eu vou falar um pouquinho sobre os componentes que geralmente a gente tem que ter mais atenção quando a gente está começando a ficar mais triste ou mais ansioso, mais estressado. Então, nós vamos falar sobre os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e o nosso comportamento. E hoje a gente vai dar início a essa série falando um pouquinho sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, eu queria primeiro colocar que as nossas emoções, elas são instintivas. Então, a gente não tem controle sobre as nossas emoções. E por que a gente não tem controle? Exatamente por elas servirem para nos ensinar alguma coisa. Então, por exemplo, se não fosse o medo, a gente não se protegeria das coisas que são ameaçadoras e que podem nos trazer um risco. Se não fosse a tristeza, a gente não teria como lembrar das coisas que são importantes para a gente. Não teria como a gente sentir, por exemplo, ao perder alguma coisa que é importante para nós. E isso, por consequência, iria fazer com que a gente continuasse não valorizando as coisas que são importantes e não vendo as coisas que não nos servem mais, que em outros momentos já nos trouxeram sofrimento e que por isso não é uma boa a gente repetir. Se não fosse a alegria, a gente não conseguiria ter a ideia ou a noção daquilo que faz bem para nós, daquilo que é importante da gente repetir para a nossa sobrevivência. E se não fosse o nojo, que também é uma emoção, a gente comeria coisas que não iam lá fazer muito bem para a nossa saúde e podia trazer um risco de morte. E o que eu quero dizer com isso? Que as emoções, elas são feitas para nos ensinar. Então elas são feitas para a gente sentir. As emoções existem. A tristeza, o medo, o tempo inteiro, quase todos os dias, nós vamos ter essas emoções. Então qual que é o problema, Muitas pessoas me perguntam quando eu faço grupos de mindfulness e falam assim, Carol, mas se as emoções são feitas para sentir, Se a tristeza existe, a gente tem que lidar com ela, por que então que a gente busca coisas, ou terapias, medicações, enfim, para lidar com a tristeza, se ela é um processo natural? Então, claro que nem toda tristeza deve ser medicalizada ou levada para um psicólogo. Mas o problema é como a gente lida com essas emoções. Então, exatamente por não perceber que a emoção está ali para nos mostrar alguma coisa, é que a gente tem basicamente duas reações quando percebe uma emoção desagradável. Ou a gente tenta evitar essa emoção, ou a gente se identifica com ela. E é aí que está o problema. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Então, geralmente, a gente vai ter alguma emoção desagradável. E isso todo mundo tem, todos os dias. Vamos supor, então, que eu terminei um relacionamento. E aí é normal que eu me sinta triste por isso. Porque isso era uma coisa importante minha que foi perdida. E significa que pode ser algo para eu valorizar depois ou para eu fazer diferente. Então, a gente se sentir triste depois disso é normal. Mas o que a gente faz para tentar evitar essa situação? Geralmente a gente começa a ruminar sobre ela. E o que é esse processo de ruminação? Então, ao invés de eu só me permitir sentir triste, me acolher, cuidar melhor de mim e ver o que eu posso ter aprendido com isso, eu começo a pensar coisas do tipo, eu acho que tem alguma coisa errada comigo, eu acho que eu nunca mais vou encontrar ninguém que vá gostar de mim o suficiente. Eu acho que eu devia ter feito alguma coisa errada, ou fiz alguma coisa errada, ou eu devia ter feito algo diferente. E esses pensamentos percebem que eles não ajudam muito a gente a aprender o que a gente pode tirar daquela emoção e como cuidar melhor da gente. O que esses pensamentos fazem é começar a deixar a gente cada vez pior. Então, na tentativa de evitar sentir aquilo ou de encontrar uma resposta, eu começo a ruminar sobre esse sentimento, E isso vai fazendo com que eu piore muito mais a sensação dele. Ou, por exemplo, se eu perdi o emprego, voltando, com certeza eu posso sentir medo, eu posso sentir tristeza e até raiva.
E ao invés de eu ver o que eu posso aprender com isso e como cuidar melhor de mim, eu começo a lidar com isso de uma forma a ficar pensando, por exemplo, que eu não sou um bom profissional, que tem alguma coisa errada na forma como eu lido com o meu trabalho ou com as pessoas, que eu não sou o suficiente. E veja que fazer a pergunta, o que eu posso ter feito de errado, é necessário às vezes. Mas eu ficar ruminando sobre o que eu poderia ter feito diferente, eu não sou bom o suficiente, são coisas que a única coisa que faz é deixar a gente pior do que a gente começou. Então tem uma frase que eu gosto muito, eu não me lembro agora quem que falou isso, mas que é o motivo do nosso sofrimento passa a ser uma coisa totalmente diferente do que aquilo que nos fez sofrer. Então eu não estou nem mais sofrendo porque eu perdi o relacionamento ou porque eu perdi o trabalho, mas porque eu acho que eu não sou suficiente, porque eu acho que eu não sou bom bastante e porque eu fico achando que nunca mais eu vou ter uma coisa tão boa quanto aquilo que eu vivi. Então esse tipo de lidar com os nossos sentimentos é que faz a gente, às vezes, adoecer e não o sentimento em si. O problema não está na tristeza, o problema não está em sentir medo, mas está em como eu lido comigo mesmo quando eu passo a perceber essa emoção. E aí, não obstante a gente começar com esses pensamentos, a gente começa a julgar o que a gente está sentindo. Então eu começo a falar, eu não devia estar sentindo assim, eu devia estar sentindo de outro jeito, eu já devia estar sendo forte frente a essa situação. Tá vendo? Eu sou uma merda mesmo, né? Então a gente começa a falar coisas ou a lidar com as coisas de uma forma a julgar aquilo que a gente está sentindo. E todo sentimento que a gente sente é legítimo, porque ele quer nos ensinar alguma coisa. Então, tendo isso em mente, é que eu queria convidar vocês hoje para como a gente pode trazer uma aproximação um pouco mais compassiva para os nossos sentimentos. Então, vamos lá. Para o Mindfulness, o ideal é que a gente consiga aceitar as nossas emoções com mais carinho e tentar olhar para elas sem querer ficar evitando elas ou aumentando elas, mas acolher e a partir disso ver como que a gente pode cuidar mais de nós mesmos. Então vamos lá. Então vou convidar vocês a se sentarem em um lugar que seja confortável, ou se não der, podem ficar em pé ou até deitar, se for possível para vocês. Deixando as pernas descruzadas, as mãos em cima das pernas, também descruzadas. E fechando os olhos. Nos primeiros instantes dessa prática, notando a respiração. Talvez notando o exato momento em que o ar toca as narinas. E agora eu peço que você escolha uma situação difícil que passou nos últimos dias, nas últimas semanas. Não precisa ser aquela situação mais difícil. Talvez algo intermediário. Por exemplo, se algo te causa um sofrimento muito intenso, você pode experimentar escolher alguma situação ou emoção que te trouxe um sofrimento de leve para médio. Escolhendo essa situação ou emoção, lembrança, por alguns momentos. Trazendo ela à mente. E talvez notando o sentimento que ela gera. Dando nome a esse sentimento com uma ou duas palavras. Como a raiva aqui, ou a tristeza aqui,
E agora notando onde essa sensação se manifesta no corpo. Ao lembrar dessa situação, o que sente no corpo? E onde sente ela se manifestar de forma mais intensa no corpo? Talvez seja uma sensação na garganta, talvez uma sensação no coração ou no peitoral, algum músculo tenso, sensações no estômago. Talvez levando a respiração até esse local onde percebe mais a sensação. Na inspiração, levando a respiração até lá. E inspirando e expirando através desse local. Inspirando até ele e expirando a partir dele. E experimentando levar algumas palavras, como tá tudo bem sentir isso já está aqui, deixe-me abrir para isso. Acolhendo essa sensação com uma consciência amigável, como se cuidasse de uma criança, cuidando da sua sensação. E talvez em cada inspiração, dizendo me abrindo, e cada expiração dizendo suavizando, cuidando. E mais uma vez, se apropriando dessas palavras, dizendo me abrindo na inspiração, e suavizando na expiração. E se a mente fugir e for para os pensamentos associados a essa lembrança, apenas note e vá trazendo a atenção de volta para a sensação que ela gera no corpo. Acolhendo e cuidando dessa sensação. Tá tudo bem sentir isso. E aos poucos, e notando o que mudou, o que permanece o mesmo na sua experiência. Se voltando para os sons, sensações no corpo. Respiração. Levando essa consciência amorosa para os próximos momentos do seu dia. Lentamente abrindo os olhos. Bom, pessoal, então essa é uma das formas da gente entrar em contato com o nosso sofrimento, com aquilo que a gente está sentindo, dar nome para ele, porque quando a gente consegue dar nome para o que a gente está sentindo, já é o primeiro passo da gente começar a ver como cuidar melhor dessa emoção e o que aprender com ela. E eu queria que vocês se lembrassem que toda emoção que vocês sintam
ela é válida. Ela não deveria não ser sentida e ela não deveria estar sendo diferente. E talvez ela mereça mais acolhimento e cuidado da nossa parte do que autojulgamento. Muito obrigada e que vocês tenham uma ótima semana.